Ele construiu uma das mais longas carreiras políticas do país. Foi presidente do Senado quando uma crise institucional pôs à prova a democracia recentemente conquistada. Histórias Contadas traz hoje uma entrevista com Mauro Benevides, o cearense que veio para Brasília no bojo de uma eleição considerada plebiscitária em 1974, depois de haver exercido por mais de 20 anos cargos eletivos no seu estado, de vereador a presidente da Assembleia Legislativa. Com vocês, Mauro Benevides. Senador Benevides! Eu não sei como é que ele se comunicava. Mas como, Mauro Benevides? Você ficou louco? É um fato que eu menciono aqui sob profunda emoção. O problema, Mauro Benevides, é seu. A minha família é originária realmente do Ceará, todos sabem. O meu avô era nascido em Mombaça, se deslocou para o município de Pacatuba, onde se iniciou a família, casou em Pacatuba. O meu avô teve 14 filhos, portanto eu tenho então, o meu pai e mais 13 tios. Nosso ascendente mais importante, ou mais referenciado no histórico bibliográfico da família, é o Salvador Correia de Sá e Benevides, que foi o libertador de Angola. E então ele sempre é um referencial para aquelas buscas genealógicas que se pretende fazer para identificar o nosso ramo, que terminou chegando ao Ceará, na Paraíba, e ao chegar ao Ceará se radicou inicialmente em Mombaça. Eu já nasci em Fortaleza, com os meus irmãos também, 2 irmãos que eu tenho, somos 3, nós já nascemos em Fortaleza. Até porque, logo depois do meu nascimento, meu pai já se identificou com Fortaleza, tinha, naquela época, uma atuação como proprietário de farmácias, talvez seja o pioneiro dessas redes de farmácia, porque na época tinha 3 farmácias, e aquele já se representava, sobretudo, digamos assim, um status direcionado para uma atividade comercial mais febricitante. E aí ele se elegeu deputado estadual em 1935, pela primeira vez, e naturalmente desempenhou o mandato até 10 de novembro de 1937, quando o golpe de Getúlio Vargas fez com que se extinguissem os instrumentos de democracia, inclusive e sobretudo o poder legislativo. Os governadores de estado, à exceção do de Minas Gerais, que era o Benedito Valadares, e todos os outros foram naturalmente substituídos ou tornados interventores. E eu vivenciei os meus primeiros instantes de vida acompanhando o trânsito daqueles políticos na minha casa, e mesmo aqueles que ainda não eram políticos, mas conviviam conosco muito de perto, que era o então padre Helder Câmara, que depois se transformou realmente naquela figura notável da Igreja brasileira, sobretudo pelo combate decidido que fez aos instrumentos de arbítrio que se instalaram no país, ainda quando ele era arcebispo do Rio de Janeiro. E o meu pai chamava Carlos Eduardo Benevides, mais conhecido como Carlito Benevides. Ele morreu aos 94 anos, depois de haver exercido 2 mandatos de deputado estadual. O primeiro, aquele que eu já aludi, em 1935. E o segundo, ele voltou à Assembleia Legislativa. Em 1974, ele voltou à Assembleia Legislativa. No mesmo ano em que eu deixava a Assembleia para ser candidato ao Senado, eu o convidei para preencher a minha cadeira, que ele já tinha. Eu tomei assento numa cadeira que já fora dele. Se ele queria voltar à Assembleia Legislativa, ele achou que já tinha 70 e poucos anos e tal, mas ainda absolutamente atento a toda a mobilização política do Estado, aos noticiários e tal, televisão, rádio e televisão naquela época, e se elegeu em 74 deputado estadual e voltou, portanto, à Assembleia Legislativa, mantendo uma tradição de tantos benefícios que por lá passaram, tanto no Império como na República. Eu exerci atividade inicialmente no Centro Estudantil Cearense, que era mais para aqueles
digamos, alunos do curso, naquela época, curso científico e tal. Então tinha o Centro Estudantal Cearense, que foi... Centro Estudantal? Centro Estudantal, não é estudantil não. Centro Estudantal Cearense. Muitas vezes a gente essa confusão é Centro Estudantil não, mas é Centro Estudantal Cearense. E na época era presidida por um deputado estadual, acadêmico de direito, que era Joaquim de Figueiredo Corrêa, que depois, deputado estadual que era, se guindou aqui ao Congresso Nacional e durante 2 mandatos foi candidato, esteve investido no mandato de deputado federal e concorreu ao Senado em 1970, naquela época realmente em que o arbítrio estava num pique ascendente, com cassações sucessivas de mandatos, e perdeu a eleição em 1970. Tanto assim que em 1974, eu que era deputado estadual, insisti para que ele voltasse a disputar o Senado. Ele era um grande nome e teria muito mais chance do que eu, que era um simples deputado estadual. O senhor, quando ingressou na política, ingressou pelo PSD? PSD, era o meu primeiro partido. Me elegi vereador de Fortaleza pelo PSD. E depois? Em 1954 fui eleito vereador. Em 1958 fui deputado estadual mais votado no Ceará. Em 1962, novamente, o deputado estadual mais votado no Ceará. E aí me deram aquele prêmio em 1963, que me permitiu chegar à Assembleia Legislativa com uma reeleição. Atentem bem os telespectadores, com uma reeleição em 1964, naquela crise do movimento de 31 de março, trazendo uma série de problemas, e eu ainda prosaicamente falando no Instituto da Imunidade Parlamentar e as cassações sendo anunciadas pela Voz do Brasil a cada noite, diante da expectativa de todos os nossos companheiros. Depois de exercer a presidência por 2 anos, eu me transformei em líder. Houve a extinção dos partidos políticos, em 1965, por lado do presidente Castelo, e o presidente eu me filiei então ao MDB, com um grupo de deputados tendo à frente o grande líder nacional, que era Martins Rodrigues. E então o Martins Rodrigues presidia o partido no Ceará e, como era deputado federal, estava mais ausente, e a mim cabia, como primeiro vice-presidente que fui, assumir praticamente a direção do partido. Quando ele foi cassado, aí dele eu recebi uma carta que me foi levada tanto pelo deputado Paz de Andrade, que depois presidiu a Câmara, e pelo deputado Figueiredo Corrêa, uma carta para que eu sustentasse a bandeira de luta e o fizesse com firmeza e com determinação, porque estava muito próximo, segundo ele, naquele momento, a reabertura democrática, já que muitos brasileiros estavam engajados nessa luta em favor da reconstitucionalização do país. E então, à frente do PMDB, eu me mantive durante 27 anos, na maior, os telespectadores vão estranhar esse espaço de tempo, 27 anos à frente do partido, na maior longevidade de comando partidário, à frente, portanto, do nosso Diretório Regional do Ceará. E, simultaneamente com o desempenho dessa presidência e desse Diretório Regional, eu então fui projetado para integrar a direção nacional do partido, o Diretório Nacional, que era presidido por Ulisses Guimarães. E durante 17 anos eu fui tesoureiro do PMDB, durante 17 anos. Portanto, desfrutando da confiança irrestrita e ilimitada do grande presidente Ulisses Guimarães. E me afastei da tesouraria exatamente porque for eleito presidente do Congresso Nacional pela unanimidade das forças partidárias, fato que não tem ocorrido com tanta assiduidade aqui nos prédios de renovação da mesa, mas eu entendi que, tendo sido apoiado por todas as forças partidárias, o exercício de uma função executiva, sobretudo uma função delicada de tesoureiro, talvez não fosse compatível com a altitude da presidência do Congresso Nacional. Aí transferi essa tesouraria para outros companheiros, que, aliás, para ser presidido uma Paz de Andrade, que estava naquele momento sem cargo eletivo,
E aí me identifiquei nesse momento, nesses 17 anos, com a figura notável do grande Ulisses Guimarães, a quem me afeiçoei pela admiração profunda e pela reciprocidade que ele me dedicava de orientação e sobretudo, de uma confiabilidade ilimitada. Na Assembleia Nacional Constituinte, ele entendeu de atribuir a mim a primeira vice-presidência da Assembleia. Talvez historicamente haja sido esse o cargo mais importante que eu desempenhei ao longo da minha existência. Porque eu digo mais importante, não quero mencionar a presidência do Congresso Nacional, que também foi chefiar um dos poderes da República, é algo extremamente extraordinário na vida de qualquer cidadão. Eu só quero esclarecer, quer dizer que o senhor veio de deputado estadual, qual foi o seu primeiro mandato federal e quando? Senador da República, no dia 1º de fevereiro de 75, subindo comigo naquele momento, mais 15 senadores, companheiros que, bem articuladamente, souberam manter aqui uma posição veemente, decidida, corajosa, para profligar os desmandos, então, do arbítrio naquele momento e, da maneira, eles demonstraram naquele instante que a nossa preocupação ao se iniciar a luta, ela era permanente até que se alcançasse na primeira etapa, a abertura política que veio com Petrônio Portela, no governo Gaida. Veja, depois do intervalo, eleito presidente do Senado por unanimidade de votos, Mauro Benevides é chamado a intervir numa crise institucional que envolvia ninguém menos que o presidente da República. Histórias Contadas volta já.